Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de reflexão, mais uma noite de estudo, mais uma noite em que trazemos a boa nova, a palavra do Mestre Jesus. E hoje contamos com a colaboração da nossa querida irmã Maristela Lima, trabalhadora da Fraternidade Espírita Missionários da Luz, trazendo para nossa reflexão o tema O Sermão do Monte. Vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite de hoje. Elevemos o nosso pensamento ao alto e roguemos. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrires as portas de tua casa para nós, para em mais uma noite podermos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo Jesus. Que a nossa irmã Maristela, que fará uso da palavra, possa ter o auxílio da espiritualidade maior, sendo intuída e sendo auxiliada no desenvolver da tarefa da noite de hoje. Que o nosso Mestre Jesus ilumine e abençoe essa nossa casa, proteja todas as casas co-irmãs que trabalham na divulgação do Evangelho do Cristo. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Damos assim, meus queridos, com essa rogativa de prece, por iniciado os trabalhos da noite de hoje. Passo a palavra à minha querida irmã Maristela. Pode ficar à vontade, querida. Boa noite. Eu acho que eu falei muito baixo, que eu estou testando o microfone. Boa noite, gente. Como o nosso irmão falou, eu faço parte da Fraternidade Espírita Missionária da Luz e trazemos um abraço fraterno da casa e os votos de um 2025 pleno de realizações e que a casa e todos nós continuemos na divulgação do Evangelho de Jesus e também praticando nesse ano que se inicia. Agradecendo sempre a casa, né, o Centro Espírita Moacir, a oportunidade que está nos dando do estudo, do aprendizado para a divulgação. Como Flávio falou, vamos conversar um pouquinho sobre o Sermão do Monte, ou também chamado Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças. Quem cita o Sermão da Montanha é Mateus, no capítulo 5, versículo 1 a 12, e Lucas, capítulo 6, versículo 17 a 49. O Sermão da Montanha, ela representa uma vigorosa declaração de princípios com vista à regeneração humana. A todos nós, quando nós aprendemos, quando nós conhecemos o Sermão da Montanha, nós vamos ver que é um código ético-moral de alcance universal. Onde nós estivermos, nós vamos poder praticar esses ensinamentos trazidos por Jesus. E ele foi anunciado nas margens do Tiberíades, mas, sobretudo, exemplificado por Jesus em todo momento da sua existência, desde dos momentos mais singelos como os mais desafiadores. E a gente lembra o mais singelo nascimento de Jesus na manjedoura, quando ele trouxe a humildade. Ele também exemplifica o perdão no alto da cruz, quando ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma que ele prega a não violência. Aí a gente lembra daquela conversa que ele teve com Pedro quando ele foi preso de forma injusta. Que ele diz para Pedro: guarda a espada. E a voz do monte, ela foi sempre tecida por pensamentos, por palavras, por atitudes e ações concretas
de nosso mestre maior, de Jesus. E ele falava das virtudes o tempo todo. Ele dizia que seu reino não é deste mundo. Jesus, ele falava de uma realidade espiritual, mas também Jesus, ele falava da imortalidade da alma, ele também falava sobre o comportamento comum que nós tínhamos de ter. Jesus não falava simplesmente da questão espiritual, mas ele falava também dos nossos comportamentos materiais enquanto nós estamos encarnados. Porque qual é o nosso objetivo aqui? É a gente se melhorar. E como é que a gente pode evoluir? Como é que a gente pode melhorar? Seguindo os ensinamentos do nosso mestre. E ele diz que o mais importante nas suas pregações eram as virtudes, onde as pessoas começavam a se diferenciar, não pela cor que tinha, pelo sexo ou pela posição social, mas começava-se a se diferenciar pelas atitudes e pelos sentimentos. Jesus disse sempre isso, que a gente deve se diferenciar, não porque somos melhores do que os outros, não porque somos brancos ou porque somos negros, não porque somos ricos ou porque somos pobres, mas por termos sentimentos puros e seguindo sempre o que ele nos ensinou. E não é necessário ir para um outro planeta, não é necessário ir para uma dimensão diferente daquela que nós estamos. Jesus diz que bastaria amar os inimigos, fazer o bem sem ver a quem, orar pelos que nos perseguem, amar os nossos inimigos. E com certeza, essa prática, ela só é possível de ser executada aqui no nosso mundo mesmo, aqui no nosso orbe, porque é aqui que nós temos os nossos ditos inimigos. A gente brinca que realmente não são inimigos, mas são aqueles menos amigos que nós precisamos dele para a gente aprender. Porque são através deles que nós podemos praticar o Evangelho de Jesus. Geralmente a gente não pratica o Evangelho com quem é nosso amigo, porque isso já é uma coisa natural. Mas com aquela pessoa que a gente não gosta muito, aquela pessoa que a gente tem uma certa dificuldade, aí a gente tem que se esforçar para a gente se melhorar, para a gente olhar, para a gente rir, para a gente tratar bem. E para a gente amar, e para a gente perdoar. Não esquecer, como muitas vezes nós dizemos, eu perdoo, mas eu não quero nem ver na minha frente. Eu perdoo, mas se levar uma topada ali eu vou gostar. E o perdão que Jesus ensinou foi outro, que não é fácil para todos nós. É muito difícil essa prática desse ensinamento que Jesus nos trouxe. Mas a gente precisa se esforçar para fazer, para praticar. Porque é aqui que nós viemos domar as nossas mais inclinações, porque nós viemos evoluir. E é através desses ensinamentos que nós podemos fazer isso. Jesus fala de um novo comportamento para esse mundo, indica que isso será consequência para essa sociedade, para a nossa vida e para a nossa vida futura. Aí por que nossa vida futura? Porque a partir do momento que agora nós fazemos, nós vamos formando um futuro. Geralmente, ou muita gente espírita diz assim, eu queria saber o que eu fui numa vida passada. Mas para quê? O passado se viu para a gente chegar até um momento. E agora que a gente tem uma consciência maior, a gente tem de fazer o nosso futuro. A gente tem de fazer o melhor que nós podemos nesta nossa encarnação para fazermos um futuro melhor. E é a partir de nossos atos e de nossas atitudes que nós estamos construindo o futuro. E eu costumo dizer assim, porque às vezes as pessoas dizem, eu não evoluí nada. Mas se a gente parar, há 10 anos atrás, nós tomávamos algumas atitudes que hoje a gente não toma mais. Então isso é evolução, é um melhoramento. Porque muitas vezes a gente acha que nossa evolução é muito pequenininha.
Logicamente, a gente vai ter de trabalhar muito mais para a gente atingir tudo aquilo que Jesus espera da gente. E que nós esperamos de nós mesmos, porque nós queremos ser espíritos crísticos. Nós um dia seremos. Então, se nós queremos ser espíritos superiores, se nós queremos ser espíritos crísticos, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Então, se a gente pensar, se nós pensarmos, há 20 anos atrás, a pessoa olhava para mim e eu dizia: o que foi? Está olhando o quê? E hoje eu não faço mais isso. A pessoa olha para mim e eu já dou um sorriso. Então, quer dizer que eu já evoluí. Ainda estou muito aquém do que eu preciso estar, mas a gente evoluiu. E é porque a gente percebe essa evolução, a gente vai dizer: pronto, agora eu não preciso fazer mais nada. Eu já olho e já dou uma risada. Não. Nós agora temos a consciência que nós precisamos melhorar. Independente da idade que nós estejamos, a gente pode também melhorar. A gente pode evoluir. Se eu tenho 90 anos, eu também tenho condições de evoluir, de pensar de uma forma diferente, de ajudar o irmão, de escutar, de sorrir, de dar um aperto de mão. E se eu tenho 10 anos de idade, eu também posso fazer isso. Eu já posso ir preparando minha evolução. Porque quando nós adentramos na doutrina espírita e começamos a ter essa consciência, nós nos policiamos mais. Aí nós paramos e dizemos: eita, minha atitude não está muito boa, eu preciso modificar. E a gente vai aprendendo essas modificações também através do Sermão da Montanha. Da primeira à última das bem-aventuranças, é um caminho a ser percorrido. Jesus mostra que essas bem-aventuranças é exatamente uma estrada que nós devemos percorrer. Porque ele sempre está falando das virtudes. E é necessária, e essas virtudes, elas são necessárias para o homem ser pleno. O Sermão da Montanha, Jesus define felicidade, ele vai explicar a sua missão, ele compara a justiça terrena com a justiça divina, que muitas vezes a gente acha que é o mesmo tipo de justiça, mas a justiça dos homens é muito diferente da justiça de Deus. Ele vai mostrar e criticar a religiosidade meramente exterior e ensinar o que é ser santo, o que é ser melhor, o que se melhorar. Que não adianta nós virmos para o centro, escutar e não pregar. Quando nós viemos para uma palestra, viemos por um estudo, isso é exatamente para nós termos a consciência que nós precisamos estudar mais. Não é simplesmente escutar e sair, mas é dizer: eita, eu vou procurar, em casa eu vou pegar o Evangelho, e ler novamente para aprender um pouquinho mais. E também praticar, porque é através do estudo que a gente vai começar a praticar. E essa prática é que vai nos fazer sermos espíritos melhores. E o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, é o fundamento da moral cristã e devemos considerá-lo o regulamento que precisamos observar se quisermos caminhar a Deus. E o Espiritismo, ele chega também com uma chave para que nós possamos entender aquilo que Jesus nos falou. Jesus, João, no capítulo 14, versículo 16 a 26, ele cita que Jesus nos prometeu o Consolador prometido. E ele diz: eu vou mandar o Consolador, eu vou pedir ao Pai para mandar o Consolador prometido, e esse Consolador, ele vai explicar tudo aquilo que vocês ainda não têm entendimento, e ele vai tirar esse véu que está nos nossos olhos, para que nós possamos ter uma compreensão melhor do Evangelho de Jesus. Isso é tão certo, né, o que Jesus falou, porque nós, espíritos que éramos naquele período, nós não tivemos a compreensão do que Jesus falou. E muito de nós ainda não temos essa compreensão. Muitas vezes nós lemos uma passagem de Jesus, uma parábola de Jesus, e nós não entendemos.
E Jesus foi tão bom conosco que mandou o Consolador prometido, mandou o Espiritismo exatamente para ele destrinchar aquilo que ele falou, para dizer, olha, agora vocês podem entender. Agora fica mais fácil de vocês seguirem aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu falei, porque tem o Espiritismo que está lhe dando esses subsídios para o entendimento. Mas Kardec também nos disse que nós devemos estudar e orar e vigiar. Quando ele fala de vigiar, a gente não vai vigiar a vida do irmão. A gente tem de nos vigiar. E ele diz também, estude. Porque a partir do estudo é que nós vamos ter o conhecimento melhor. Eu sei que muitas vezes a gente tenta fugir desses estudos para a gente não ter o conhecimento, para depois dizer, eu estou fazendo isso porque eu ainda não tenho conhecimento. Mas temos de ter a consciência que nós precisamos estudar. Nós precisamos ter esse conhecimento. E mais do que isso, a gente precisa praticar. Não é a gente falar de Jesus e sair do centro e estar olhando, vixe, o que aconteceu ali. Olha quem vem ali. Aquela pessoa que é chata que ninguém aguenta. Vou atravessar a rua porque eu não vou nem dar uma boa noite a ela. Será que isso é ser cristão? Isso é ser espírita? Ou espírita, o cristão vai dizer, eita, vem aquela pessoa que eu não gosto muito, mas eu vou esperar, vou dar uma boa noite a ela, ela está cheia de sacola, estou indo no mesmo caminho, ver se a pessoa precisa de ajuda para levar. Será que nós estamos tendo realmente o conhecimento do Evangelho de Jesus e praticando? Ou estamos simplesmente escutando e saindo pelo outro ouvido, sem ter essa consciência de nossa prática? No livro Boa Nova, a psicografia de Chico Xavier, Humberto de Campos, ele vai narrar o que aconteceu um pouquinho antes e durante o Sermão da Montanha. E ele diz que lá no início, no esplendor das primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e todos os derrotados da sorte, que eles habitavam na Corazim, em Magdala, em Betsaida, em Damanuta, e em outras aldeias importantes ali perto do lago, eles sempre iam para Cafarnaum, sempre ansiosamente à procura de algum dos discípulos. Muitos deles, eles paravam, porque eles sabiam que os discípulos eles estavam constantemente com Jesus. Então, eles paravam Filipe para pedir alguma ajuda, para ter um conhecimento maior sobre o Evangelho de Jesus, ou então eles ficavam muito ao redor da casa de Pedro, porque sabiam que Jesus estava ali. De vez em quando Jesus ia na casa de Pedro, então eles iam e procuravam os discípulos também, para ter um conhecimento maior daquilo que Jesus estava ensinando. E ele diz que todas aquelas pessoas queriam sempre o auxílio de Jesus, os benefícios imediatos de sua poderosa virtude, porque Jesus era a virtude pura. E naqueles primeiros dias de apostolado, um pequeno grupo foi até a casa de Levi, que é Mateus, porque Mateus, ele era cobrador de impostos. Então, era uma pessoa mais abastarda, tinha mais dinheiro. E foi um grupo de pessoas até a casa dele para escutar mais explicações sobre o Evangelho de Jesus. E Mateus olhou para eles, para aquele povo pobre, doente, olhou para eles, estranhando, porque eles estavam ali, estavam procurando saber mais sobre o Evangelho de Jesus, do novo reino, porque aqui os ensinamentos ia ter uma agregação maior nos seus corações, e desejavam irmanassem como filho de Deus. E Mateus perguntou: o que é que vocês estão procurando? Vocês não estão vendo a situação que vocês se encontram? E dirigindo-se a 3 deles, que era conhecido de Mateus, disse: e você, Lisandro, aleijado, como é que você pode ajudar?
E tu, Áquilas, não foste abandonado pela sua própria família por conta das suas atitudes? Eles não estão te acusando? E tu, Pafos, acaso edificaria alguma coisa com as tuas atuais aflições? E os três se entreolharam, ficaram cabisbaixos, humilhados, e começaram a ver realmente a sua situação. Mas eles viram que eles tinham deficiências. Mas que Jesus, ele falava de um novo reino. Jesus dissera em suas pregações carinhosas que se o amor viera buscar a todos o que se encontrassem em tristeza e em angústias do coração. Mas aquilo que Jesus, quando falava da restauração de todos nos corações, a pureza dos seus corações, eles começaram a achar que realmente Mateus estava certo. O que era que ele, um aleijado, um com muitas aflições, outro que a família abandonara por conta de suas dificuldades, o que era que eles poderiam ajudar naquele momento? Mas eles lembraram que Jesus ia falar naquela tarde no monte. E eles saíram de lá cabisbaixos, pensando exatamente em todas as suas dificuldades. Logo depois, Jesus entra na casa de Mateus com André. E eles começaram, os três, André, Mateus e Jesus, começaram a conversar. E a certa altura, Mateus ingenuamente sorri e diz a Jesus o que se passou há tempos atrás. E ainda ele diz assim: o que é que esses pobres coitados podem fazer alguma coisa pelo reino dos céus? E ele lembrou que os pescadores, amigos seus, também discípulos de Jesus, eram pobres. Aí ele: mas os nossos pescadores são homens fortes, robustos. Então, eles podem ajudar, e não aqueles pobres humilhados. E Jesus olhou para ele, sorriu generosamente, tocou em seu ombro e disse: Mateus, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos no mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Será que os vencedores da terra, eles necessitam de boas notícias? Eles já têm tudo o que eles têm. Aqueles que se acham que são vencedores na terra, têm tudo. Então eles não precisam de mais nada. Mas aqueles humildes, aqueles pobres, doentes, eles estão precisando. Já observaste, continua Jesus dizendo para Mateus, algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que o de defender o fruto de sua vitória material? Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecunda, pelo adubo das lágrimas e das esperanças, mais ardente, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. E Levi ficou pensativo. O crepúsculo já descia, a noite já se começava, e ao longo de toda aquela encosta, chegavam mulheres, chegavam crianças, homens, pobres, deficientes, mendigos, e todos ali se aglomerando para ver Jesus falar, porque eles sabiam que naquele momento Jesus ia trazer algum ensinamento para todos eles. E, inclusive, os discípulos estavam lá, como Mateus também estava, o Levi. Eram velhinhos trêmulos, lavradores
simples e generosos, mulheres do povo agarrando seus filhinhos. E todos eles estavam ali, comprimidos e ofegantes para escutar o que Jesus tinha para falar. E deixando perceber, continua Humberto de Campos nos dizendo, que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo também ao espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre seus discípulos, na sua qualidade de cobrador de impostos, Jesus, pela primeira vez, ele pregou a bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como um bálsamo eterno sobre os corações de todos aqueles que estavam ali, amontoados, juntinhos, escutando Jesus falar. E ele começou falando: bem-aventurados os pobres e os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. E por muito tempo Jesus falou as bem-aventuranças, falou no reino de Deus, onde o amor ia edificar as maravilhas e sublimes, e as suas promessas, elas pareciam ser dirigidas ao futuro da humanidade. Jesus, naquele momento, ele não falava simplesmente para os seus discípulos ou só para aquelas pessoas encarnadas que estavam ali. Jesus falava também para os desencarnados que estavam ali presentes. Jesus falava para o espírito que estava ali e o espírito que viria depois. Jesus falava para todos nós que estávamos ali. Porque se a gente for pensar, a mensagem, o sermão da montanha, ele ainda retumba em nossos corações. Ele ainda bate, reverbera, ele ecoa dentro de nós mesmos. E quando Jesus, ele acabou de falar, então algumas estrelas, elas já brilhavam ali no céu. Muitas mães levavam seus filhinhos para que Jesus abençoasse. Muitos doentes se aproximavam de Jesus para serem curados. E Levi, quando olhou para o lado, estavam aqueles 3 amigos descendo a montanha, abraçados, iluminados. E Levi, do seu rosto caiu uma lágrima, porque foi naquele momento que ele compreendeu para quem realmente Jesus estava falando, que eram para todos nós necessitados, e não daqueles que não precisavam. É tanto que Jesus disse que não veio para os sãos, mas veio para os doentes, para os enfermos. E todos nós somos enfermos. Aí, às vezes, quando a gente fala isso, mas eu não tenho nenhuma doença, não. Eu fiz meus exames, está tudo ok. Mas não somos doentes da alma ainda. Nós ainda temos muitos vícios. Nós somos muito orgulhosos. Nós ainda temos... não somos benevolentes. Nós não perdoamos as pessoas. Então, nós sim somos ainda espíritos doentes, precisando ainda da palavra de Jesus. E Jesus, no entanto, ele não falou exatamente só para aqueles homens, falava sempre para todos nós. E cabe observar aos menos afeitos aos ensinamentos dos espíritos que a alma, depois da morte física, ela continua. Nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui de passagem num corpo material, mas não somos uma matéria no espírito. Nós somos um espírito transitando nesse orbe. E vamos transitar nesse orbe para aprender, para a gente se melhorar. Antigamente perguntavam assim, você quer voltar aqui na Terra? Eu dizia não. Eu queria evoluir o suficiente para não voltar mais aqui na Terra. Mas agora eu digo eu quero, porque a Terra está mudando. A gente está mudando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Aí, por vontade,
eu queria voltar na terra. E por tentativa de esforço, eu também posso ser que volte. Ou então eu posso vir para um mundo parecido com o da terra, porque eu ainda preciso muito. Aí eu vou parafrasear meu esposo, que ele diz assim, que ele precisa voltar 1232 vezes ainda para poder aprender um pouquinho. Aí eu acho que eu preciso vir mais umas 1250 vezes para aprender um pouquinho e tentar voltar aqui no mundo de regeneração. Porque a gente sabe que a gente vem para o mundo de regeneração se a gente se esforçar. E Kardec já nos disse, né, que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se melhorar, para domar as suas mais imperfeições. Então nós precisamos nos esforçar verdadeiramente. Eu não posso dizer, não, eu estou me esforçando para me melhorar. Eu não gosto dessa pessoa. Eu estou melhorando. Eu não sou uma pessoa egoísta, não. Meu carro, dou não. Levo nada, assim vai sujar. Estava chovendo, está com o pé melado de barro, vai sujar meu carro. Eu estou melhorando. Eu tenho uma bicicleta. Aí meu vizinho, eita, tu me empresta a tua bicicleta que eu tenho de ir lá no centro pegar alguma coisa. Eita, minha bicicleta, o pneu está murcho. Eu levo no posto. É porque está sem a bomba, teve um problema, alguém saiu e deixou ela trancada. Será que eu estou me melhorando ou eu estou dizendo somente estou me esforçando? A gente precisa realmente se esforçar, se melhorar, querer, que tem uma diferença do querer e do agir. Eu posso querer e não sair do canto, e o meu agir é diferente. Então eu não quero, eu faço. Quando a gente quer, a gente não sai do canto. Quando eu digo eu vou fazer, eu faço. O Sermão do Monte é realmente a alma do Evangelho. E nele encontra-se ensinamentos tão atuais que parece que foi ditado pelos espíritos atualmente. Se nós formos vermos, não só o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, mas todos os ensinamentos de Jesus. Quando a gente para, a gente diz assim, parece que ele está dizendo isso hoje. Me bateu assim, é exatamente isso. E o Sermão do Monte também. Ele é tão atual que nós espíritas, nós vemos que ele é uma nova visão do cristianismo redivivo. E a gente diz que o espiritismo é o quê? É o cristianismo redivivo, vivendo novamente com os ensinamentos que a espiritualidade superior nos trouxe para termos uma compreensão melhor daquilo que Jesus falou. E muitos, eles consideram o sermão de Jesus como a norma da vida cristã. Se a gente for ver, é uma norma, né? É um modelo para a gente seguir. Por isso que a gente diz que Jesus é o nosso modelo e nosso guia. E ele deu uma cartilhazinha para a gente seguir. Ele deu tudo detalhadozinho. Olha, o que vocês precisam fazer. E o interessante é que Jesus nos diz assim, vocês são obrigados a fazer. Ele disse, olha, eu estou trazendo isso para vocês. Vocês sigam se vocês quiserem. Porque vocês têm o livre-arbítrio. Então é nossa decisão seguir ou não. Mas se a gente for ver, olha a cartilhazinha de Jesus. E o Sermão do Monte é exatamente isso. É um passo a passo para que nós possamos seguir. É fácil? Não. Porque ainda somos espíritos em desenvolvimento. Eu não gosto de dizer que somos espíritos imperfeitos, porque Deus não criaria nada imperfeito. Ele nos criou simples e ignorantes. E nós vamos, progredimos. Nós erramos, mas é o nosso livre-arbítrio. Então não foi Deus que nos criou imperfeitos. Nós nos tornamos imperfeitos, aí a gente vai aspiar, porque nós erramos. Mas somos espíritos perfectíveis, ou seja, espíritos que estamos procurando a perfeição. E Deus é tão bom, espiritual diz, olha que vocês vão ser perfeitos um dia, mas vamos nos esforçar para isso.
E certamente bastaria seguir todas essas recomendações para alcançar a grande evolução espiritual, a que a gente sempre busca. Jesus expõe a base da sua doutrina moral, abrangendo vários temas de um modo popular e de fácil entendimento. Mas é tão difícil da gente seguir. E falando novamente em Jesus, ele nunca disse assim, eu te perdoo. Hoje eu estava conversando com uma colega, falando sobre o Natal, e ela disse, não, porque Jesus dizia, eu te perdoo. Jesus nunca disse, eu lhe perdoo. Ele dizia, vais e não peques mais. Ou seja, o seu livre-arbítrio, é sua consciência. Você faz como você achar melhor. Ou então ele dizia, tua fé te curou. Mas Jesus nunca impôs absolutamente nada para a gente. Ele nunca reclamou quando a gente toma uma atitude errada. Pelo contrário, ele faz, meu filho bem-amado, pense, reflita e siga no caminho do bem. E ele dá exatamente essas bem-aventuranças. E por que muitas vezes nós chamamos bem-aventuranças? Porque é exatamente o início do que Jesus falou. Bem-aventurados, bem-aventurados. Por isso que muitas vezes nós conhecemos como bem-aventuranças. Que as bem-aventuranças, quando a gente vê no dicionário, bem-aventuranças são os felizes, felizes aqueles. E elas fazem relação às qualidades, às virtudes ou às disposições necessárias para se entrar no reino dos céus. E quem a exercite, sem dúvida, será bem-aventurado ou felizes pelo resultado que vai alcançar. E ele ensinou dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filho de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, porque vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quis dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade do coração e humildade do espírito. Jesus sempre pegou a humildade e sempre pregou a simplicidade de coração. E quando ele fala no reino dos céus, muitas vezes nós achamos que o reino dos céus é um lugar especial. É algum canto circunscrito. Eu vou para aqui, eu estou no reino dos céus. Ou não, eu vou para o outro lado. Mas o reino dos céus está na nossa consciência. Está dentro de nós mesmos. É quando nós seguimos e compreendemos os ensinamentos de Jesus. E quando Jesus fala essas virtudes, principalmente da humildade, ele mostra que essa virtude é aquela que se aproxima mais de Deus. Quanto mais humilde nós formos, a gente se aproxima de Deus. E quanto mais orgulhosos nós formos, a gente se afasta dele. E quando a gente fala de humildade, a gente não quer dizer a humildade no sentido de sermos humilhados. Eu sou humilde, então quem quiser pode falar o que quiser de mim e eu vou ficar calado. Não. É a gente saber se colocar também. Mas não nos acharmos melhores do que ninguém.
Muitas vezes a gente vê alguém e a gente já julga. Isso será que é humildade? O reino de Deus, ele está em nossas consciências. E à medida que a humanidade ela consegue superar a condição de orgulho, ela vai conquistando mais méritos para viver em mundos mais evoluídos, menos suscetíveis às dores, aos vícios e ao nível de sofrimento que permitem a condição terrena. Quando Jesus começa, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é exatamente a noção, quem é pobre de espírito tem a noção das dificuldades e das mazelas que ele está precisando e que ele precisa lutar para se melhorar. Ele vai conseguir vai redobrar seus esforços para esse melhoramento e ele vai conseguir um progresso espiritual. O pobre de espírito, ele não tem orgulho a turvar sua visão. Ele percebe melhor as suas carências. Porque nós, geralmente, vemos as dificuldades do outro e a gente esquece a nossa mesma. A gente vê o cisco no olho do outro, mas a gente esquece de tirar a trava que está nos nossos olhos. A gente vê tanto os defeitos dos outros e a gente acha que nós não temos. Tudo eu posso porque eu tenho um motivo e o outro não pode nada. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus quer falar sobre as aflições, que nós precisamos passar por essas dificuldades, por essas aflições, para que nós possamos aprender. É como se nós estudássemos e nós vamos fazer uma provinha. E essa prova é exatamente essas dificuldades que nós passamos, porque nós estamos num mundo de prova e expiação. E quando nós começamos a passar essas dificuldades com mais força, com resignação e com fé, nós vamos passando essas dificuldades de forma mais suave, aceitando. Às vezes a gente tem uma dificuldade e eu não sei por que eu estou passando isso. Meu Deus do céu, por que comigo? E se a gente começar a ver aquela dificuldade, aquela doença que nós estamos passando, uma dificuldade material, não, eu vou me esforçar para que eu possa melhorar nesse aspecto, ajudando o meu irmão e sendo ajudado pelo meu irmão, a gente vai passar por essas dificuldades de uma forma muito mais fácil. Às vezes a gente tem algum problema de saúde, aí muitas vezes a gente diz que exemplo nosso não serve, mas quando a gente passa, eu tive um problema de saúde há alguns anos atrás, que eu tive um tumor benigno no ovário, enquanto a gente passou assim, eu passei por essa dificuldade, não sei o que é, eu sei que tem um tumor, mas o que for, eu tenho fé, e que a gente vai passar. O que tiver de acontecer é para eu me melhorar, enquanto tinha muitas pessoas, como muitas pessoas da minha família se desesperando, sem nem saber o que era ainda. Eu tenho um irmão que morava na Bahia, que dizia que não tinha nem coragem de ligar para mim, porque não sabia o que era. E ele dizia para minha cunhada, ligue para ela, porque se você não ligar, eu vou para lá. E quando ela ligou para mim, ela disse, mas Maristela, interessante, eu estava aqui tão preocupada e tu estás tão calma. Eu disse, estou. Isso é uma besteira. O que tiver de ser, será. E se for para ser alguma coisa e eu precisar partir, eu vou em paz. E a gente passou por isso de uma forma tão simples. Foi um tumor benigno, que resolvido, fiz a cirurgia, resolveu, simples. Mas se a gente começasse a pensar de forma negativa, meu Deus, eu estou com tumor, e vai acontecer isso, e eu vou sentir isso, eu ia sentir tudo aquilo que minha mente estava produzindo, apesar de que às vezes quando eu leio uma bulazinha, eu sinto todos, tomo uma medicação e leio uma bula, eu sinto todos os efeitos colaterais, porque minha mente já vai dizendo, tu vai sentir isso, tu vai sentir isso. Mas se a gente começar a pensar de forma positiva e a gente tirar lições com aquilo que a gente está passando, a gente passa de forma mais suave.
Isso não quer dizer que eu passe por todas as minhas dificuldades dessa forma, não. Tem momentos que eu me desespero, que tem momentos que eu... Mas, não, meu Deus, muito obrigada. E a gente faz o exercício de agradecer sempre e orar sempre. E a gente vai se esforçando para a gente se melhorar. Teve um período mesmo que estava tendo muitas demissões no meu trabalho e entrei em desespero, que eu vou ser demitida. E há 14 anos eu estou trabalhando lá e nunca fui demitida. Mas se eu começasse, vou ser demitida e não fazer mais nada, eu ia ser demitida mesmo. Não porque a empresa quisesse, mas porque eu estava, de certa forma, provocando. Então, a gente tem de ver, como Jesus fala, que a gente vai passar por essas dificuldades, a gente vai chorar, mas a gente vai passar bem por elas. Bem-aventurados mansos, porque eles possuirão a terra. E como a terra, a gente sempre está falando que é oportunidade de aprendizado, é oportunidade de trabalho e de cura dessas enfermidades espirituais. Os mansos são aqueles que vivem mais as questões espirituais do que as questões materiais. Ele diz, eu estou com dificuldade, mas Deus está comigo, Jesus está comigo todo momento. Eu estou passando isso, mas a espiritualidade superior está aqui. Meu anjo guardião está aqui, eu vou passar firme. E como a gente estava conversando lá fora, que Emmanuel, quando Chico pedia tanto uma mensagem de Nossa Senhora, interceda por mim, e ela mandou para Chico, tudo passa. Isso é uma lição para todos nós. Tudo passa, tanto as coisas ruins como as coisas boas. Nossas alegrias passam também. E a gente, exatamente, tem momentos. A gente vai tendo altos e baixos, exatamente para a gente aprender. E os mansos são aqueles que não se deixam levar pelas emoções, que geram as paixões, os ódios, as invejas, as competições desleais, as brigas e as guerras. Ser manso é confiar em Deus. É aquela pessoa que consegue hoje, quando vem alguém para discutir, calar, fazer uma prece e não responder. Porque sabe, se responder naquele momento, é briga na certa. É aquela esposa que quando o marido chega falando, ela imagina que está com um gole d'água na boca e não engole. É aquele marido que quando a esposa também está assoberbada, que está reclamando de tantas coisas que foi feito no dia, ele calar também, esperar e ajudar, um ajudando o outro, porque somos irmãos e precisamos um do outro para evoluir. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Significa que as pessoas que desejam fazer o que é certo, alinhar a sua vida sempre com os ensinamentos, com os padrões divinos e buscar uma vida mais plena, mais digna, seguindo sempre os ensinamentos que o Mestre nos ensinou. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ser misericordioso consiste no esquecimento do perdão das ofensas. E como é difícil esquecer. E como é difícil perdoar. Muitos de vocês, com certeza, já chegaram na fase de realmente perdoar o outro. Eu ainda estou na fase do perdoo, mas não quero estar muito perto, não. Ou então, não, eu perdoo. Perdoo, mas fique lá e eu ainda estou aqui. Aí muitas vezes a gente diz, vou esperar uma vida futura. Na próxima encarnação eu vou aprender a perdoar. Mas vamos se esforçar para perdoar agora? Quando a gente pode dizer assim, eu perdoo um pouquinho. A pessoa pode ficar junto de mim. Eu passo 10 minutos e saio. Depois eu vou passar meia hora junto à pessoa e saio. E assim a gente vai fazendo esse treino. E depois a gente vai ter uma boa convivência. E conseguir realmente perdoar. Porque o perdão é uma grandeza.
Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração, Jesus fala da pureza do coração. É por isso que ele fala das crianças. Ele faz a comparação da humildade com a criança. Não que a criança não seja um espírito já velho, um espírito que já vem, mas porque a criança é simples, a criança ainda não tem maldade. Nós que ensinamos a criança a ter maldade, nós ensinamos a criança a ser egoísta, porque quando ele ganhou o presente de Natal, o amiguinho vai pegar. Não deixe não, que esse presente é novo. Não deixe esse carrinho não, porque vai quebrar. A gente diz para as nossas crianças, não minta, que mentir é muito feio e Papai do Céu não gosta. Aí a vizinha chama, diga que eu não estou não. Olha os exemplos que nós estamos dando. E a criança aprende com os exemplos. Bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E essa máxima, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e o mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. E quando eu falo de paciência, eu brinco muito, porque eu pedia muito, Deus me dê paciência, que eu sou uma pessoa muito impaciente. Deus me dê paciência, achando que Deus ia ter uma varinha mágica que ia dizer assim, vou dar paciência a Maristela e ela agora vai ter paciência. Mas o que foi que Jesus fez? Me mandou meu marido. Aí eu tive de aprender também a paciência com ele. Porque eu era uma pessoa muito ansiosa, que se é para eu chegar aqui na casa 7h30, 6h30, 6h40 eu estou chegando. E ele faz, para que chegar tão cedo? A gente chega lá às 7h15, está no horário muito bom. E eu ficava angustiada. Agora não, eu disse, realmente eu não preciso chegar com 1 hora de antecedência. Mas 15 minutos também é muito pouco, porque se tiver alguma coisa no meio do caminho eu não consigo chegar. E ele também aprendeu a paciência comigo, porque ele era comigo só não, com o espiritismo, porque ele era uma pessoa muito impontual. Ele marcava às 3. Ele chegava às 5. Eu cheguei. E hoje não, hoje ele é mais pontual. Então foi uma troca de experiências em que eu aprendi a ter a paciência e ele também. Aí Deus não tem uma varinha não, Ele manda, aí a gente pede tanta coisa e quando a gente recebe a gente acha tão ruim. Eu tenho uma amiga que ela é bem magrinha, ela dizia, meu Deus, eu quero engordar, eu quero ter um namorado, engordar e ter paciência. Era ter paciência. Aí ela dizia isso. Aí ela realmente conseguiu um namorado. O namorado dela não gostava de sair. Toda a programação dele era assistir televisão, assistir filme, comer pipoca e pizza. Ela engordou. E a sogra dela não deixava ela em paz. Aí ela teve que ter paciência também. Aí ela, meu Deus do céu, onde eu fui parar? Eu disse, você não pediu? Pediu, pronto, agora aguente. E muitas vezes a gente pede e quando chega as coisas para a gente acha ruim. Não fomos nós que pedimos? Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus quis dizer que aqueles que vivem de acordo com a justiça de Deus e com a sua espiritualidade podem ser perseguidos, mas vivem em paz e felizes. Aí a gente relembra o espiritismo no primórdio como era perseguido. E muitas vezes ainda hoje, quando a gente diz que é espírita, as pessoas dizem algumas coisas diferentes. Hoje mais cedo, uma pessoa conversando comigo, ele é da religião católica, aí ele disse, tu vê, escuta. Aí eu disse, não vejo, não escuto. Ele disse, porque isso é do diabo. Eu disse, o Espírito Santo é o diabo? Porque o que é o Espírito Santo? É um espírito. Um espírito evoluído. Eu sou um espírito, mas
Ele parou e ficou olhando para mim, aí eu, tchau. Nós ainda muitas vezes somos discriminados da mesma forma que nós discriminamos. Porque a gente não pode dizer que a gente é bonzinho. Porque às vezes vem aquele, ou da igreja católica, ou da igreja evangélica, ou de um bando, ou do candomblé, e quando vem eles não querem nem chegar junto, porque já vem falar de Jesus e eu não aguento mais. Oi, e a gente não aguenta mais falar de Jesus? E a gente faz o que aqui? Falar de Jesus. Então, muitas vezes, não, porque o evangélico faz isso, porque o de Umbanda faz isso, a gente aponta e esquece que tem os 3 dedinhos virados para a gente. Nós também somos preconceituosos. E Jesus disse, somos todos irmãos. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Que mesmo que sejam insultados, nós vamos perseverar sempre no caminho do bem. Mesmo que tenhamos aquele amigo aspiado que diz, não vai por aí não. Diz, não, eu vou por aqui porque meu caminho é esse. Tu vai para a palestra, dia de hoje, vamos tomar uma ali. Não, eu não vou tomar uma não, eu vou para a palestra. Então a gente sempre tem de seguir o melhor caminho. As bem-aventuranças é um convite que Jesus faz a termos a ação, a fazer o bem, a praticar a caridade e ser a paz. Não ter a paz, mas sermos a paz. E as características espirituais que ajudam a entender o que significa ser um seguidor de Cristo é saber aceitar o sacrifício e o sofrimento, é encontrar alegria na simplicidade e na paz, saber guardar o coração puro, é não, quando visitados pela dor, sempre estar lamentando. E Emmanuel nos diz que Jesus ofereceu muitas bem-aventuranças, porém, raros somos nós que desejamos segui-la. E ele diz também que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu, que nós devemos nos esforçar para ser. As bem-aventuranças são uma fonte de esperança e de consolo para os que sofrem. São a expressão clara das virtudes que Jesus passa para todos nós e que espera de todos nós. E que Ele pede para que nós trabalhemos por nós e pelo outro. Gandhi, certa vez, diz que se todos os livros se perdessem, mas só ficasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Porque ele é exatamente essa rota que Jesus nos trouxe, nos dá para nós seguirmos. As bem-aventuranças são uma realidade que se reflete no interior de cada um de nós. Quando se identifica com a humildade, a mansidão, a misericórdia, a brandura e a bondade. As bem-aventuranças são um cântico de amor e compaixão. Para nós espíritas, as bem-aventuranças são uma rota de redenção espiritual. Então, meus irmãos, que em 2025 possamos perseverar e perseverar nessa rota que Jesus nos ensinou.